Reciprocidade. De onde veio esse tema? Ele tem a ver com relacionamentos. E estamos vivendo uma época, no mundo como um todo, na nossa sociedade em particular, e inclusive na nossa igreja, que não deixa de ser um substrato da nossa sociedade, temos vivido muitos conflitos. Ano de eleições é aquele período em que as famílias se estranham por questões ideológicas e político-partidárias. Há conflitos. O mundo está em guerra. Por mais que nós tentemos nos alienar para não sofrer, né? O Estreito de Hormuz está aberto ou não está aberto? Aquelas coisas, o preço do petróleo vai subir ou não vai subir? Tem gente que não, sabe, nem se dá conta disso, não sofre por antecipação. Mas tem muita gente que sofre. Então, são tantas as circunstâncias que geram um clima meio tenebroso na sociedade em que nós estamos vivendo. E no meio das trevas, do que é que nós precisamos? Luz. Precisamos de luz. E se os relacionamentos estão se degradando, nós precisamos de sal, porque o sal, ele sustenta a vida. Sem sal, não há vida, tanto quanto água. São os dois elementos essenciais. Para vocês terem uma ideia, quando me contaram isso, eu custei a acreditar. As pessoas que vivem nos desertos, elas precisam comer tabletes de sal, porque elas suam muito e perdem água. E o sal ajuda a reter a água. Então, né, parece um contrassenso, mas o sal é essencial para a vida. E é o sal que no tempo de Jesus, no tempo da Bíblia, era utilizado para manter os alimentos, para que eles não se deteriorassem. E não é à toa que Jesus afirmou no Sermão do Monte que nós, os seus seguidores, deveríamos ser, na nossa sociedade, a luz nas trevas e o sal para que não houvesse essa decomposição. E como queremos nos lembrar daquilo que Deus está querendo que nós façamos, nós vamos à palavra de Deus. Relacionamentos, a melhor maneira de exemplificá-los na Bíblia é por meio de uma palavra grega, alelos, que costuma ser traduzida como uns aos outros. Uma palavra que vira uma expressão, uns aos outros. E tem quase 100 passagens no Novo Testamento com essa palavra. Portanto, com esta expressão em nossa Bíblia, uns aos outros. Como, por exemplo, essa de João 13, 35, que está aqui projetada. Todos saberão que nós aqui somos discípulos do Senhor Jesus, que é a quem estava falando, se nós nos amarmos uns aos outros. Então Jesus disse isso para nós. Se vocês se amarem uns aos outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. E, portanto, seremos luz nas trevas, sal para evitar a decomposição dos nossos relacionamentos. Por isso é que trouxemos essa pequena série que começou no domingo passado e terminará no próximo domingo. Já entraremos em maio com outra série. E domingo passado nós vimos que este amor que está sendo colocado aqui por Deus, por Jesus no caso, que é a expressão do próprio Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. É deste amor que a Bíblia está falando. Mas quando ouvimos a palavra amor, ela evoca diferentes ideias em nossas mentes. Comentamos isso no domingo passado, né? Para o Vinícius de Moraes, amor era paixão.
que seja eterno enquanto dure. Não, se acaba, não é Deus, não é o amor de Deus, é outro tipo de amor. O amor que a Bíblia nos apresenta e que determina que nós o vivamos, o exerçamos, é o amor ágape, é o amor sacrificial. Domingo passado, vimos alguns aspectos deste amor, da prática deste amor. E aí eu lhe pergunto, na expressão da reciprocidade, na expressão de uns aos outros, que exige de nós algum sacrifício, por exemplo, deixar de colocar a sua opinião no almoço de família, quando você sabe que aquilo ali vai azedar o almoço. É um sacrifício? É, você está se roendo de vontade de falar o que você pensa, mas você não fala, porque você não quer cutucar aquela pessoa que você sabe que pensa de maneira diferente de você. Isso é sacrifício. É um tipo de sacrifício, tem vários outros. É a prática do amor sacrificial. E aí eu lhe pergunto, como é que você está vivendo a prática do amor sacrificial na sua vida? Você está sendo luz? Você está sendo sal? As pessoas estão conseguindo olhar para as suas atitudes e reconhecer em você um seguidor de Jesus? Um discípulo de Jesus? Porque essa é a ideia. Esta é a proposta, esse é o propósito. Para alcançarmos esse propósito, temos que colocar em prática este amor em suas várias formas, de uns aos outros. E hoje, dando continuidade a essa apresentação de expressões práticas do amor de Deus nos relacionamentos, na reciprocidade, eu quero falar de um aspecto muito difícil, uma prática muito difícil: o perdão. Meus irmãos, sem perdão não há possibilidade de mantermos relacionamentos saudáveis. Podemos manter relacionamentos superficiais, sem intimidade. Mas relacionamentos saudáveis, com intimidade, é necessário perdão. Porque sempre que nós nos aproximamos um pouco mais de alguém, acabaremos ferindo e sendo feridos. Porque nós somos diferentes. E porque às vezes a gente acorda de mau humor. Algumas pessoas acordam quase sempre de mau humor. E aí a gente tem que conviver com isso. Na igreja não é diferente. Às vezes você vem para a igreja, você está numa fase ruim, as coisas não estão indo bem na sua vida, você está se sentindo sobrecarregado, você sente necessidade de um toque de Deus. E aí você vai para a igreja em busca desse toque de Deus e leva uma patada de um irmão. É frustrante, não é? É frustrante para mim. Tanto quanto acontece comigo, quando vejo que acontece com alguém. Eu falo, meu Deus, a gente está tendo tanto trabalho, a pessoa chega aqui e leva uma patada. Mas acontece. Qual é o antídoto? O perdão. Se não perdoar, acabou o relacionamento. Aí você chega naquele lugar, aquela pessoa, não, deixa eu ir por aqui. Você começa a fugir daquela pessoa, porque lógico, ninguém gosta de levar patada. Natural. É patológico se você gosta de levar patada, né? Então, ninguém gosta. E aí você começa a manter distância. Mas se você mantém distância da pessoa, acabou o relacionamento. E nós somos uma igreja pequena. Não tem como a gente ficar mantendo distância uns dos outros. Nós precisamos buscar
no uns aos outros, a expressão do amor de Deus, e isso vai exigir de nós perdão, o exercício do perdão. E essa passagem de Efésios 4:32, que está projetada aqui, que é uma orientação de Paulo, perdoem-se mutuamente, ou seja, perdoem-se uns aos outros, é a palavra lélois de novo, só que traduzido de uma outra forma, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa passagem, esse versículo, faz parte de uma passagem maior, chamada O Procedimento dos Filhos da Luz, que vai de Efésios 4:17 a Efésios 5:14. Eu não vou ler essa passagem. Mas, se você quiser se aprofundar em outras expressões práticas do amor de Deus, que não vão ser citadas aqui hoje à noite, vá, Efésios 4:17 a 5:14. Várias expressões extremamente práticas. Esse versículo 32, inclusive, ele começa dizendo assim: sejam bondosos e compassivos, sejam amáveis uns com os outros, perdoando-se mutuamente. E aí ele continua, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aí isso levanta uma bola muito importante. Está havendo uma comparação aqui. Paulo está nos orientando a perdoar da mesma forma como fomos perdoados. E isso nos remete, portanto, à forma como o próprio Jesus explicou o sentido do perdão. Porque é difícil explicar perdão, não é difícil? Explica perdão, desenha. Agora explica o desenho. Melhor você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Eu vou deixar que Jesus faça isso por mim. Eu vou só apresentar para vocês. Mas antes da leitura, uma pergunta, para você ficar pensando nisso enquanto lemos. Como você reage quando se sente injustiçado? Eu reajo muito mal. Muito mal. Estou reconhecendo aqui. Não é fácil para mim. Aquele senso de justiça própria, mas esse é injusto. Isso não deveria estar acontecendo assim. Não poderia ter feito isso comigo. Não poderia ter falado isso comigo. Eu reajo muito mal. Mas vejam só o que Jesus disse para os seus discípulos. E o que ele disse foi em resposta a ele foi provocado. Ele foi provocado. Pedro, quase sempre ele, fez uma pergunta para Jesus, que nós lemos aqui em Mateus 18, 21. Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que, obviamente, não é para você sair contando até 490, né? Incontáveis vezes. Mas Jesus continua. E aí agora ele vai fazer um desenho, né? Ele vai fazer uma ilustração do que ele acabou de dizer para a gente. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. 10.000 talentos. Daqui a pouco eu digo o que é isso. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Naquele tempo, as pessoas eram escravizadas por dívida. Hoje também são, só que é o banco, né? E se você não paga o banco, você vai preso. Não é muito diferente não, tá? O servo prostrou-se e implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. 10.000 talentos de prata? Absurdo. Mas ele falou: tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo.
E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou sua dívida, deixando-o ir. Mas, versículo 28, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Daqui a pouco eu explico. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe. Acabamos de ver isso, né? Coisa bem parecida, né? Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei, eu pagarei a você tudo. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E se está preso, vai pagar a dívida como, né? Versículo 31, quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? É Jesus que está contando essa parábola, hein? Cuidado. Irado, seu senhor entregou aos torturadores. Você mandou o cara para a prisão? Eu vou mandar você para os torturadores. Até que pague tudo o que deve. Assim, e olha a conclusão de Jesus. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Uau! Aquele Jesus Pai Amor, que algumas pessoas tentam vender, não combina com isso aqui. Jesus está dizendo claramente que haverá consequências muito sérias para quem se recusar a cumprir o mandamento do perdão. O perdão é um mandamento. Porque não é possível amar sem perdoar. E o mandamento, claro, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se você não perdoa, você não ama. E é justamente porque Deus nos ama, é que Ele nos perdoou. Essa parábola é nitidamente ilustrada pela realidade da relação de Deus conosco. Ele é o Senhor. Ele está nos chamando para um acerto de contas, que haverá. Haverá um acerto de contas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do julgamento que virá. Haverá um julgamento. Hoje está na moda dizer que não tem nada disso. Não, isso é bobagem, vai todo mundo para o céu, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo no final. Não tem base bíblica para isso. É muito legal, eu concordo. Dá bastante resultado isso, mas não tem base bíblica. A Bíblia é muito clara em dizer que haverá consequências para as nossas escolhas. Muito clara. E se não ficou, só para terminando aqui explicando a ilustração de Jesus, porque para nós às vezes certas coisas fogem, né, à nossa compreensão, porque ele está utilizando termos que nós não conhecemos. Talento, denário. Um talento, ele corresponde basicamente a... é uma quantidade de prata gigantesca e que corresponde basicamente a 20 anos de salário. 20 anos de salário é um talento. Imagina 10 mil talentos. É uma quantidade assim, realmente inimaginável, impossível. Não tem como alguém conseguir tanto dinheiro. Não tem como. Essa é igual 70 vezes 7. A comparação é essa. Jesus, para quem Jesus estava falando, isso estava claro. Que ele estava comparando a dívida daquele homem à necessidade que temos de perdoar 70 vezes 7.
Aquele senhor representava Deus. E o conservo que lhe pede perdão representa cada um de nós. Nós somos o servo que chega para Deus com uma dívida impagável, mas que o seu Senhor, por ter misericórdia dele, dispensa do pagamento. E como é que Deus nos dispensou do pagamento? Enviando o Filho dele para pagar em nosso lugar. Porque ele é justo. Se há uma dívida, a dívida tem que ser paga. Se a gente não tem capacidade de pagar, ele usa a misericórdia dele, enviando o próprio Filho, porque ele nos ama. Não é isso que o versículo mais conhecido da Bíblia diz, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele pagou o preço por nós. E assim a justiça de Deus foi atendida. Esse é o Senhor, que tem misericórdia de nós e que nos livra das consequências do nosso pecado. Nessa hora, para a nossa sociedade, isso é uma coisa muito complicada, porque nós achamos que pecador é sempre o outro, que o que nós fizemos não tem nada de mais. Eu nunca fiz nada de errado. Essa manhã eu cometi um sincericídio, que eu não costumo fazer de noite, porque é gravado. Mas eu acho que é um bom exemplo. Eu me converti muito jovem, eu tinha 15 anos. E realmente é muito raro você conseguir fazer muita bobagem com 15 anos. Dá para fazer, mas não muita. E uma vez eu estava, naquele meu tempo de embarcado, já comentei isso com vocês, né? Passei 7 anos muito difíceis, em caixinhas de ferro, que ficam jogando de um lado para o outro, e que a gente chama de navio. E, enquanto eu não estava de serviço, lá no passadiço, a pessoa chama de ponte de comando, não sei porquê, e era ou de serviço ou no beliche, porque com o mar ruim, não tem o que fazer. E aí ali eu estava orando, jogando de um lado para o outro e orando. Numa dessas, veio à minha mente a seguinte questão: Senhor, eu me converti tão jovem, tenho pouco do que me arrepender. Lembrei daquela passagem da mulher que, chorando, derramou o perfume nos pés de Jesus e depois os lavou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. E aí, ao ser criticada, Jesus disse: a quem muito é perdoado, quem é perdoado em muita coisa, ama muito. Quem é pouco perdoado, ama pouco. Vocês acham que foram perdoados de pouco, vocês nem beijo vocês me dão. A mulher está beijando meus pés aqui. Nessa passagem de Jesus é muito interessante. E, de certa maneira, eu estava feito aqueles fariseus ali, que se achavam sem pecado, e que estavam criticando a mulher que reconhecia os pecados que tinham. E, como um bom pequeno fariseu, cheguei para Deus e falei: puxa, né? Não tem muito do que me arrepender. Aí, nessa hora, Deus, cuidado com o que você pergunta para Deus, às vezes ele responde. E ele me fez ver coisas que eu tinha feito, coisas para as quais eu precisava de perdão. E não foi uma visão muito agradável, não. Eu vou dar só um exemplo. Hoje é aniversário da minha irmã, e ela sofreu muito na minha mão, porque eu já tinha 3 anos quando ela nasceu, e eu sou extremamente ciumento. E ela sofreu. Já pedi perdão. Várias vezes. E eu batia nela. Lógico que eu apanhava também, mas aí eu apanhava, ficava com mais raiva ainda. E, bom, vou poupar vocês dos detalhes. Pergunta para minha mãe depois. O fato é que eu não era puro. Ninguém é. Todos nós pecamos. Mesmo uma criança de 3 anos de idade. Eu já vi crianças ainda menores sendo agressivas com o irmão por ciúme. Ou seja, não é só comigo. Acontece com outras pessoas também. Se você perguntar para Deus, Ele vai te mostrar. Nenhum de nós tem livre acesso ao Pai. Nenhum de nós. Nós precisamos
ser reconciliados com o Pai mediante o sacrifício de Jesus. Ele paga o preço por nós. Essa dívida impagável de 10 mil talentos de prata é paga com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, que apaga a nossa dívida e nos reconcilia com o Pai. Esse cara sou eu, e é você também. Aí você sai da presença de Deus, que acabou de te perdoar de uma dívida de 10 mil talentos de prata, e chega o teu irmão, teu conservo, e você lembra que ele tem uma dívida contigo, e cobra dele a dívida dele. E ele pede misericórdia a você, e você não concede. Olha o que Jesus falou, que quem não concede perdão a seu irmão vai sofrer. Dá para entender isso aqui? Jesus sabia que aquilo ali não ia ser muito bem entendido, por isso que ele utilizou essa ilustração para explicar. Mas essa é uma questão tão séria, que também no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, toda hora eu cito isso aqui, você vai acabar decorando um dia. Jesus nos ensinou a orar. Quando vocês orarem, façam assim. E nos apresenta um roteiro de oração. E que, infelizmente, nós somos ensinados a repetir o roteiro como se fosse uma oração. Vai lá e reza 10 Pais Nossos. Gente, até um papagaio bem ilustrado faz isso. Não é isso, não é isso. Pai nosso que estais no céu, sei o quê? Louvor. Você está reconhecendo a grandiosidade de Deus, reconhecendo que Ele é seu Pai. Então, são passos que você tem que dar nas suas orações. E lá no finalzinho, ele diz, e se você depois quiser ir conferir, está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Lá no finalzinho ele diz que nós devemos, nesse roteiro de oração, vai chegar uma hora que a gente tem que pedir perdão. Senhor, Pai, perdoa as minhas dívidas ou ofensas, conforme a tradução, da mesma forma, conforme eu perdoo aqueles que me ofenderam, aqueles que devem alguma coisa para mim. Percebem que há uma correlação aqui? Você está dizendo na sua oração que você está pedindo perdão para Deus da mesma forma que você está perdoando outra pessoa. Portanto, se você não está perdoando, você também não vai ser perdoado. Mas como isso é difícil de entender, logo depois de apresentar esse roteiro de oração, nos versículos 14 e 15 de Mateus capítulo 6, Jesus vira assim e repete. Olha, para Jesus repetir o que está falando é porque é sério. Paulo é redundante, a gente sabe que Paulo é muito redundante. Ele é do meu time, ele gosta de falar a mesma coisa 3 vezes, de maneiras diferentes, para ter certeza que as pessoas entenderam. Jesus não é assim, ele é muito objetivo. Mas Jesus se repetiu aqui. Ele disse nos versículos 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, alélois, uns aos outros, dos outros, o Pai Celestial de vocês também os perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Pô, isso é uma ameaça séria. É uma ameaça séria, a mesmíssima ameaça que Jesus apresentou aos seus discípulos quando lhes falou da parábola do servo impiedoso, do credor incompassivo, nas traduções anteriores. Por isso, meu irmão, é por conta dessa realidade espiritual que a Bíblia nos apresenta, é que você tem que perdoar. E o que significa ficar na mão dos atormentadores? Significa sofrer.
Há um ditado que diz que negar o perdão é como você beber um copo de veneno na esperança que a outra pessoa morra. Dá para perceber que não vai funcionar? Quando você não perdoa, quem começa a morrer é você. Surge em você uma coisa que a Bíblia chama de raiz de amargura. É uma erva daninha que vai dominando as suas emoções e vai destruindo a sua capacidade de amar. Ah, mas é só uma pessoa. Vai contaminar totalmente a sua vida. A falta de perdão, ela adoece as pessoas. Então, se você estava aqui pensando, né? Poxa, mas está sendo apresentada aqui uma visão de Jesus um pouco pesada, um pouco dura. Poxa, eu creio num Deus amoroso. Por que um Deus amoroso haveria de ser tão duro comigo se eu não perdoar? Porque Ele te ama. E porque Ele sabe que se você não perdoar, quem vai sofrer é você, não é Ele. E nem a outra pessoa que você não perdoou. Ela também não vai sofrer. Nem Deus, nem a outra pessoa. Você que vai sofrer. E porque justamente Ele te ama, Ele não quer que você se envenene com a amargura, com o ressentimento. Por isso Ele é tão enfático em dizer que você tem que perdoar. Porque senão quem vai sofrer é você. Aí eu te pergunto, o que te impede? Qual é o problema? O que é que te impede de perdoar aquilo que fizeram com você? Será que é o seu senso de justiça própria? Eu comecei falando isso lá, né? Ah, como é que você reage quando você se sente injustiçado? Quando a gente se sente injustiçado, a gente tem a tendência de não querer perdoar. Mas pode haver outros motivos. Eu vou dizer para vocês que, na minha opinião, o principal motivo que nos impede de nos livrarmos dessa raiz de amargura, nos impede de obedecermos à direção de Deus e perdoarmos as pessoas 70 vezes 7, é a memória. Porque se um belo dia a gente acordasse e não lembrasse o que a pessoa fez, estava tudo bem. Mas você lembra. Você lembra. Você olha para a pessoa e lembra. Aí sente de novo. Ressente. É inevitável. E nessa hora tem uma pegadinha. Muita gente diz que perdoar é esquecer. E isso deixa a gente frustrado, porque a gente não consegue esquecer. Eu não consigo esquecer. Ah, então não perdoou. Não, mas eu perdoei, eu falei que eu perdoei, eu orei, eu entreguei a Deus, acabei de entregar a Deus, olhei para o lado, está ali a pessoa do lado, pronto, já comecei a sentir de novo. Ah, então não perdoou. Não é bem assim. Não é bem assim. Perdoar é entregar para Deus. Com o tempo, aquilo que a pessoa fez e a própria imagem da pessoa vai impactar cada vez menos em você. Você não vai esquecer totalmente, mas aquilo vai te afetar cada vez menos. E todas as vezes que você sentir, ou ressentir, você tem que entregar de novo a Deus. Senhor, está aqui, está em tuas mãos. Essa pessoa não tem poder sobre mim, e eu não quero ter poder sobre ela. Está em tuas mãos. E eu quero tentar te ajudar nisso. Porque, como a gente às vezes é levado a achar que perdoar é esquecer, que perdoar é fazer de conta que nada aconteceu, eu quero mostrar para você na Bíblia que isso não é verdade. E que quando a Bíblia diz para você, quando Jesus diz para você que você deve perdoar, não significa que você vai se esquecer do que a pessoa fez, muito menos do que você vai passar a confiar na pessoa, independente da resposta que ela tiver. A Bíblia deixa claro que não é isso.
E quando a gente define o que não é, fica fácil a gente descobrir o que é, né? Porque você vai por exclusão. E aí eu quero trazer para vocês o exemplo de um relacionamento entre dois homens de Deus, dois reis de Israel, o primeiro e o segundo, Saul e Davi. Não vou entrar em muitos detalhes, porque o tempo não me permite, mas o primeiro livro do profeta Samuel, do capítulo 18 até o final do livro, trata, direta ou indiretamente, do relacionamento desses dois homens. Saul se tornou rei, porque o povo pediu um rei, Deus permitiu que o povo recebesse aquilo que pediu, mesmo sabendo que não era a melhor escolha, deixou acontecer. Saul foi um bom rei até um determinado momento, surgiu Golias, Deus levantou Davi, Davi matou Golias pelo poder do Espírito Santo, casou com a filha do rei, se tornou o genro de Saul, e aí se tornou líder militar e passou a receber aplausos mais intensos do que os aplausos que Saul recebia. Porque Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí Saul ficou com ciúmes. A mesma coisa que uma criança de 3 anos fica com a sua irmãzinha. Só que num nível muito diferente, né? E chegou uma hora que Saul decidiu que tinha que matar Davi. Mas havia um relacionamento de amizade muito grande entre Davi e o seu cunhado, Jonatas. E Jonatas o avisou. Olha, meu pai quer te matar, foge, cara. Foge, porque senão você vai morrer. E Davi fugiu. Davi tinha culpa no cartório? Não. Ele fez alguma coisa errada? Não. Não é uma injustiça o que estava acontecendo com ele? Claro que era. E aí, meus irmãos, vejam o detalhe. No capítulo 24, Davi teve uma oportunidade. E depois, no capítulo 26, ele teve outra. Davi teve 2 oportunidades de se vingar de Saul. Mas ele não se vingou. Na primeira delas, Davi e os seus seguidores estavam escondidos dentro de uma caverna. Saul ficou lá com uma gastroenterite, resolveu entrar dentro da caverna para se aliviar. E Davi estava ali, chegou perto dele, né, tapando o nariz e tal, e cortou um pedaço do manto de Saul. Saul saiu da caverna, Davi saiu atrás dele, esperou ele se afastar um tempo, lógico, né? Se tinha uma coisa que Davi não era burro. Ele não sobreviveu aquele tempo todo sendo trouxa. Deu um tempo, uma distância segura, saiu aqui, ó, meu senhor, olha aqui o pedaço da tua roupa. Assim como cortei a tua roupa, podia ter cortado teu pescoço. O versículo 6 de Samuel 24, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Porque os seguidores de Davi falaram, Deus entregou Saul em suas mãos, mate-o. Não, eu não vou fazer isso. O julgamento não me pertence. Não sou eu que tenho que fazer isso. É Deus. Ele perdoou o Saul. Isso é perdoar. É você não se vingar. É você não trazer a solução para você. É você não abrir mão de resolver o problema. E depois, no 26, no capítulo 26, versículo 12, logo em seguida, Davi chega para Saul e fala, depois de mostrar para ele, né, o pedaço do manto, que o Senhor, o nosso Deus, julgue entre você e eu, entre mim e ti. Vingue ele, o Senhor, os males que você tem feito contra mim.
mas eu não levantarei a mão contra você. Isso é perdão. Segue teu caminho, que eu sigo o meu. Saul ainda virou, meu filho, realmente você está certo, eu estou errado, volte comigo para o palácio. Davi voltou com Saul para o palácio? Claro que não, ele não era idiota. Assim, da mesma forma, você perdoar a pessoa que te feriu, não significa você voltar para o palácio com ela. Cada circunstância é uma coisa. Para você confiar novamente na pessoa, aquele relacionamento precisará ser reconstruído. E aí depende da outra pessoa. Não depende só de você. Mas você abrir mão de se vingar, de botar a coisa limpo, aí só depende de você. Até mesmo porque às vezes a gente tem que perdoar a gente que já morreu, né? Se você acha que a pessoa tem que vir pedir perdão primeiro e a pessoa já morreu, como é que você vai resolver isso? Vai numa sessão espírita? Saul foi numa sessão espírita porque queria muito falar com o Samuel e foi enganado. Um espírito como o de Samuel foi lá e enganou ele. Então não é assim que se resolve o problema. É entregando nas mãos de Deus, que foi o que Davi fez. E mais à frente, como eu disse, no capítulo 26, porque Saul foi embora, ficou envergonhado, na frente de todo mundo, foi embora, voltou para o palácio, Davi voltou para o deserto, vida que segue. Tempos depois, Saul ficou atacado de novo e falou, não, enquanto esse cara estiver vivo, eu não fico satisfeito. E foi atrás dele de novo. E estava dormindo, dessa vez ele estava dormindo num sono profundo, e Davi chegou junto dele, tirou a lança dele, tirou o jarro d'água, levou embora, e na manhã seguinte, aqui é a tua lança aqui, se eu cheguei tão perto de você para pegar a lança, eu poderia ter enfiado a lança no teu bucho, né, cara? Mas não fiz. Por que que não fez? Não fez porque ele sabia que não é assim que Deus quer que a gente haja. Nós temos que perdoar, não compete a nós nos vingarmos, colocarmos as coisas em pratos limpos. Você precisa se livrar daquela raiz de amargura, independente da pessoa te pedir ou não. E aí, cada caso é um caso, o relacionamento vai ter que ser refeito, reconstruído, conforme as atitudes que as pessoas tiverem. Do segundo encontro, Saul mais uma vez pediu para Davi voltar com ele. E mais uma vez Davi não voltou, porque não confiava nele. Porque sabia que o cara era genioso. Um dia estava bem, outro dia estava mal. Não dava mais, a relação ali era impossível. Mas ele perdoou, ele ficou em paz. E é isso que Deus quer que você faça. Que você perdoe, que você fique em paz. E a outra pessoa, o problema dela é com Deus. Mas tem mais uma coisa que a Bíblia nos ensina a fazer. Está em Romanos capítulo 12. Se quiser abrir lá. Romanos capítulo 12, dos versículos 8 a 21, fala justamente sobre o amor, sobre a amabilidade. Mas eu não vou ler tudo, não. Eu vou começar do versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas nós sabemos que às vezes é impossível. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário,
se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E a primeira vez que eu li isso, eu imaginei assim, então o Senhor vai amontoar brasas vivas e vai torrar o indivíduo. Oba! Gente, eu sou pastor há 9 anos, militar há 40. Então, tá? Questão de formação. Mas não é isso, não é literal. Essa história de brasa viva, a Bíblia é cheia de figuras de linguagem, né? Essa história de brasa viva, a gente entende o que significa quando vai lá em Isaías, capítulo 6, que Isaías é levado à presença de Deus e ele vê quão impuro ele é. E aí um anjo pega com uma tenaz uma brasa viva de debaixo do altar e toca na boca de Isaías para torrá-lo? Não, para purificá-lo. Então, quando nós oramos pelos nossos inimigos, se amontoam brasas vivas sobre a cabeça dele, é o Espírito Santo mostrando para ele que ele está errado e que ele tem que se arrepender, para que ele também seja perdoado por Deus. Aí é ele Deus. E aí, ao fazer isso, você está intercedendo por aquela pessoa que te feriu, para que Deus haja na vida dela e também a liberte. Se depois disso ela te procurará para pedir perdão ou não, isso não importa mais. A sua parte você já fez. Isso é muito poderoso, isso é muito mais poderoso do que a gente possa imaginar, porque Deus não apenas quer livrar você da raiz da amargura, daquilo que pode te ferir, fruto do que outras pessoas fizeram com você, mas Ele ainda quer te usar para levar aquela outra pessoa a uma mudança de vida, a uma transformação. Vai ajudar quando, na prática, você demonstrar que a perdoou, dando-lhe de comer quando tiver fome, dando-lhe de beber quando tiver sede. À distância, né? Toma aqui, sim, sai. Você não sabe se a pessoa vai pegar o prato e, né, vem com a faca e tenta em cima de você. Mas você não vai deixar de ajudar a pessoa, porque você perdoou. E está ali em oração, Senhor, toca nessa pessoa, toca nessa pessoa. É o que a palavra de Deus está nos prometendo. A pergunta que fica diante disso é: como é que você retribui ao mal que lhe fazem? Porque todo mundo aqui já sofreu. Talvez uma criança pequena ainda não tenha sofrido. Mas certamente todo mundo aqui que é um pouquinho mais velho já sofreu. Como é que você retribui? Olho por olho, dente por dente? Essa era a reciprocidade anterior. A reciprocidade anterior era o olho por olho, dente por dente. Mas qual é a reciprocidade de Jesus? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, que é a conclusão dessa passagem de Romanos 12. Concluindo, meus irmãos, sermos sal e luz, fazermos a diferença nessa sociedade tenebrosa e em decomposição que nós vivemos, sermos, portanto, dessa forma, reconhecidos como discípulos de Jesus, exige de nós um tipo diferente de reciprocidade, que não é o olho por olho, dente por dente, é o amar ao seu inimigo como você ama a você mesmo. Mesmo se ele não estiver próximo de você, né? Aliás, Nelson Rodrigues, ele era um gênio, considera aquele cara um gênio pornográfico, mas ele era um gênio. E ele dizia assim: amar a humanidade é fácil, difícil é amar ao próximo, porque ele está próximo. Então, é difícil amar o próximo, não é fácil, mas com a ajuda de Deus, nós conseguiremos. E aí eu lhe pergunto, para orarmos, o que lhe falta? Primeiro, para que você consiga perdoar quem lhe feriu. E assim, o que lhe falta para você ser sal
e luz nessa sociedade.